tortas. Ele teve que fazer uma cirurgia nas pernas. Ele teve que quebrar os ossos das pernas e para que eles calcificassem retos. Ele fez essa cirurgia quando era ainda muito criança. Aí depois que calcificou, mesmo tendo quebrado e alinhado os ossos, ainda ficou um pouquinho torta a perna dele. E quem conhece o Bispo Adelcio sabe que ele anda um pouco assim, né? Quem conhece sabe. E por causa dessa pequena inclinação na perna dele, ele teve que fazer recentemente uma cirurgia nos joelhos, porque forçou muito os joelhos e tudo, e ele precisou de fazer uma cirurgia nos joelhos. E aí ele foi num médico aqui em Volta Redonda, no ortopedista, Dr. Reinaldo Cury, fez a cirurgia, teve alta, foi para casa. Alguns dias depois, poucos dias depois, eu não sei se 3 ou 4 dias depois, ele volta para a consulta médica. Ele tinha operado os joelhos e ele volta para a consulta médica. E ele chega no consultório e ele vem andando bem vagarosamente. Ele estava se recuperando de uma cirurgia nos joelhos, e ele com aquelas muletas e caminhando bem vagarosamente. E o médico, quando vê o Bispo Adelcio, fala com ele o seguinte: quem te receitou essas muletas? Aí ele falou: não, é porque estava sentindo um pouco de dor, e aí eu tomei a iniciativa de alugar essas muletas, porque assim eu consigo caminhar melhor. E o médico foi e falou com ele assim: você não respondeu a minha pergunta, quem receitou para você essas muletas? Aí ele disse: não, ninguém receitou as muletas, eu tive a iniciativa de alugar essas muletas. E aí o médico disse para ele assim: largue essas muletas. E ele falou para o médico: doutor, mas eu tenho 4 dias que eu operei o joelho, como que eu vou largar as muletas? E o médico falou: eu não te receitei muletas, largue essas muletas. E falou bravo com ele: largue essas muletas. E aí ele, obedecendo ao médico, ele largou as muletas e ele começou a sentir dores no joelho. E aí ele falou: doutor, mas eu estou sentindo dores no joelho. Ele falou: claro que você vai sentir dores no joelho. Eu operei o seu joelho. Eu fiz uma cirurgia no seu joelho. O seu joelho vai doer. Mas você não pode andar de muletas. Eu não receitei muletas para você. E ele falou: tudo bem, agora eu posso sentar. Ele falou: não, você não vai sentar. Você vai agora caminhar até a parede e vai voltar até aqui. Doutor, mas está doendo muito. Não interessa, vá até a parede e volte aqui. Isso com 4 dias de operado. E aí ele foi mancando das 2 pernas. E o médico falou para ele: não manque, porque você não mancava antes, e eu não operei você para você ficar um aleijado, eu operei você para que você andasse normalmente. E aí ele tentou se endireitar, sentindo dor, e falou para o médico: doutor, está doendo. Ele falou: vai doer mesmo, mas ande direito, não manque. E ele se aprumou e começou a andar. E ele começou a andar normalmente. E o médico: ande mais rápido, vai lá e volte. E aí ele foi. E aí ele voltou. Aí o médico mandou ele, então, ele assentar e fez a consulta com ele. E aí eu fui visitar o Bispo Adelcio alguns dias depois. Eu não sei se 3 dias depois dessa consulta, talvez com 7 dias ou 8 dias depois que ele tinha operado. E aí quando eu cheguei na casa do Bispo Adelcio, é uma casa de 2 andares, e quando eu chego na rua, ele está no 2º andar.
e eu fui operar um homem que tinha feito cirurgias no joelho, e eu imaginei que eu ia encontrar o bispo Adelso na cama, e quando ele me viu lá na janela do quarto dele, ele desceu rapidamente as escadas, e eu falei: rapaz, eu vim visitar você porque você está doente. Ele falou: eu estou curado. Eu falei: mas como assim? Mas você operou esses dias? Aí ele falou: vou te contar uma história, senta aqui que eu vou te falar para você o que o médico falou comigo. E aí as muletas estavam no canto da sala, e lá, quando eu cheguei, elas estavam lá, e lá elas ficaram. Por que eu estou contando essa história para você? A fé cristã, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é pura, simples e poderosa. Pura, simples e poderosa. Mas os homens, com as suas invencionices, colocaram na fé cristã muitas muletas. Colocaram na fé cristã muitos acessórios, muitas coisas complexas, muitos intermediários, muitos obstáculos, muitas coisas que jamais foram necessárias. Só que o homem, na sua ignorância, ele começou a acostumar com as muletas que colocaram na fé cristã. Na Idade Média, eles cortaram pedacinhos de madeira e diziam que aqueles pedacinhos eram pedaços da cruz de Jesus, e vendiam aquilo. E ainda hoje você vai encontrar pessoas que vão vender para você a água do Rio Jordão. Ainda hoje vai aparecer pessoas que vão querer vender muletas para você. Nós estamos aqui comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Foi jogar fora as muletas da religião. Diga assim: eu não preciso de muletas. Diga assim: a minha fé em Jesus Cristo, ela é simples, ela é poderosa, ela é santa. Eu não preciso de muletas. Foi isso que Martinho Lutero fez. Foi isso que ele fez. Ele enxergou que não precisávamos de muletas, que não precisávamos de intermediários, que não precisávamos de artifícios para receber a graça de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, por favor. Talvez você não saiba, há muitos versículos lindos na palavra de Deus. E há um versículo chave na palavra de Deus que é João 3,16. Mas eu quero confessar para os irmãos que dentro de toda formosura e poderio da palavra de Deus, esse versículo é o que eu mais amo. Eu me lembro quando eu me converti, e no meu primeiro aniversário depois da minha conversão, a minha esposa pegou e fez um bolo. Lembra disso, meu amor? Foi o meu primeiro aniversário depois da minha conversão. Minha esposa fez um bolo e mandou a confeiteira escrever esse versículo no bolo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Está escrito assim, e foi Jesus quem disse isso: e conhecereis a verdade vos...
Só mais uma vez, e conhecereis a verdade vos... Antes de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, eu estava vivendo lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E era dessa maneira que eu vivia em trevas espirituais, porque eu não conhecia a palavra de Deus, e eu estava vendado pela ignorância, eu estava vendado pela religiosidade, eu estava com vendas nos olhos e não conseguia enxergar o poder da palavra de Deus, nem conseguia viver esse poder. Havia um véu sobre os meus olhos, e a reforma protestante, ela veio tirar definitivamente esse véu. E o que era esse véu? Esse véu era o impedimento que existia entre os homens e a palavra. Entre os homens e a palavra foi colocada uma coisa chamada religião. E a religião então ditava as regras. E uma das regras da religião é que o homem comum não poderia ler a palavra de Deus. Somente os sacerdotes poderiam manusear a palavra de Deus. Somente os líderes espirituais poderiam conhecer a palavra de Deus. E era uma coisa tão absurda, irmãos, tão absurda, que as celebrações, os momentos de reunião para se conhecer a palavra de Deus era ministrada às pessoas num idioma que não era o delas. Você imagina você não ter a Bíblia em suas mãos, você não ter acesso à leitura da Bíblia, e aquilo que é dito para você ser dito em outro idioma. E se algum atrevido tentasse então fazer a interpretação, a tradução, ele era taxado de rebelde. Algo precisava mudar. Algo precisava mudar. A história da reforma protestante, ela começa bem antes. Eu não quero aqui dar para vocês uma aula de história. Por quê? Porque eu não sou ligado a dar aula de história. Mas existe uma história que precisa ser contada. E bem antes de Martinho Lutero, que viveu no ano de 1517, foi quando ele pregou as 95 teses na porta ali da igreja. No ano de 1110, Pedro Brus, ele começa a rejeitar a missa, da forma em que ela se apresentava. E ele também, classifica a ceia do Senhor como um memorial. E ele defende que os ministros da palavra deveriam se casar, isso no ano de 1110. Aproximadamente 400 anos antes de Martinho Lutero. Depois vem Arnaldo da Brécia no ano 1155, e ele começa a defender que a igreja estava acumulando muitas propriedades, e ele via então uma desigualdade muito grande, e ele começa então a meditar na palavra de Deus, e ele começa então a difundir as suas ideias, só que ele não se deu muito bem com isso não, porque ele foi enforcado por causa disso.
Depois se levanta um professor na Universidade de Oxford, John Wycliffe. E ele começa a levantar também estudos da palavra de Deus contra o papado e contra a transubstanciação. E ele começa a defender, olha só, um homem que é professor de uma universidade, ele começa a defender o direito que cada cristão tem de ler a Bíblia. Ele também foi muito perseguido ano de 1324 ao ano de 1384. Um dos seus alunos, chamado John Hus, ele também segue a mesma linha do seu professor John Wycliffe. John Hus não é uma pessoa comum. Ele é um reitor de uma universidade, reitor da Universidade de Praga. E ele começa a pregar, e ele começa a se levantar contra os vícios, contra as corrupções, e principalmente contra a venda da salvação, contra a venda das indulgências. Indulgência é perdão, é salvação, é livramento. Essa palavra significa isso. E a igreja da época vendia a salvação. John Hus, ele se levanta contra essa prática, venda da salvação, da venda de indulgências. E o que ele recebe por isso? Ele é queimado vivo. Por lutar pela verdade, por pregar a verdade, ele é queimado vivo. Depois dele, historicamente, nós temos Savonarola, que prega com muito vigor. E o que acontece com ele? É enforcado e queimado na Itália. Para que esta Bíblia chegasse até você, meu irmão, e principalmente no seu idioma, muita gente teve que pagar um preço muito alto para que a Bíblia chegasse até você, e no seu idioma, custou a vida de muitos homens de Deus. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Nós não estamos celebrando simplesmente o fato de Martinho Lutero ter colocado as 95 teses na porta da igreja na Alemanha. Nós estamos celebrando aqui uma história que começa muito antes dele, 400 anos antes dele, de homens que lutam pela verdade, que lutam para que a palavra de Deus seja revelada ao povo, que a palavra de Deus seja acessível ao povo. E depois da morte de Savonarola, 19 anos depois, vem Martinho Lutero. Martinho Lutero, como era comum naquela época, as famílias que tinham muitos filhos, o pai pegava um dos filhos e encaminhava para a igreja, para ser um sacerdote da igreja. E coube a Martinho Lutero, dentro da sua família, cumprir essa missão. E ele foi encaminhado para ali, e ali ele estudou. E ele se tornou um professor. Ele tinha formação teológica e ele tinha formação jurídica. Martinho Lutero também era advogado. E ele começa a estudar a palavra de Deus. E ele começa a ver que há distorções
entre aquilo que era ensinado pelos líderes religiosos da época e aquilo que a palavra do Senhor diz. E ele começa a observar que a prática da venda da salvação continua em vigor dentro da igreja. E como bom professor que ele era, ele vai e faz um convite. Nós entendemos muitas vezes de forma equivocada que a reforma protestante é porque Martinho Lutero fez um protesto. Não, querido. O que ele botou na porta lá, as 95 teses que ele colocou ali, foi um convite, porque ele queria ensinar a palavra de Deus. Antes das 95 teses, tem um texto que ele formulou. Ele diz da seguinte forma: movido pelo empenho do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, que era o nome da localidade onde estava a igreja que ele era responsável, sob a presidência do monge Martinho Lutero, ou seja, ele mesmo, o que segue. Aí ele vai colocar as 95 teses, mas ele ainda coloca mais uma frase: aqueles que não puderem estar presentes para tratar do assunto verbalmente conosco, poderão fazer por escrito, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ele fez um convite, e ele coloca lá as 95 teses. Há falhas nessas teses, irmãos, há falha nessas teses. Os textos que ele colocou ali são todos perfeitos, alinhados com a palavra de Deus? Não, ele estava propondo um estudo daquelas teses. Mas uma coisa estava muito clara ali nas teses que ele colocou, que a venda da salvação era algo que não estava previsto na palavra de Deus. Que o homem não deve pagar pela venda da salvação. Ele não deve comprar a sua salvação, porque essa salvação já foi paga por Cristo. E aí então, aquilo gera uma grande crise na igreja, e ele é convidado então pelo Papa para se retratar das coisas que ele escreveu. Olha, você tem que voltar atrás no que você escreveu. Olha, você tem que renegar o que você escreveu. Ora, ele estava propondo um estudo. E como ele não discordava daquilo que ele tinha proposto, ele não voltou atrás, e por esse motivo ele foi expulso, excomungado da igreja. E ele passou a ser perseguido. E ele despertou então em muitas pessoas um sentimento que já vinha há mais de 400 anos. Vamos voltar para a palavra. O Wycliffe já havia traduzido a Bíblia para o inglês. E agora Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão. E agora a Bíblia começa a ser divulgada e a Bíblia começa a ser lida. E aí então muitos começam a se juntar a esse pensamento e começam a estudar as Escrituras, e eles estabelecem então 5 princípios, 5 máximas, 5 axiomas, 5 coisas que são a base da fé cristã. E o primeiro princípio é somente a fé. Diga para o seu irmão assim: irmão, tenha fé. Mas não é uma fé comum, querido. É a fé na palavra de Deus. É a fé naquilo que Deus promete em sua palavra. Porque é através da fé que nós somos salvos. Amém, queridos? E a gente está falando de palavra de Deus, nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de mudança de vida, nós estamos falando de conhecer o Senhor. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia
em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Há um pensamento que para o homem ser salvo, ele tem que realizar obras, ele tem que fazer coisas boas. Mas a nossa salvação, a nossa justificação, ela é nos dada mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Incomoda o seu irmão antes de ler, fala com ele: irmão, é pela fé. Fala para ele: não é porque você é bonzinho. Fala para ele: você pode ser bonzinho, mas não é porque você é bonzinho. Diga assim: é pela fé. E pela fé em Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela... Em quem? Temos também crido, não é? Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será. Nós somos salvos, queridos, pela fé. Tem gente que quer ser salvo pelas obras. Tem gente que acha que não precisa nem de Jesus Cristo para ser salvo. E na época, a salvação, ela era vendida. Então, como que uma pessoa era salva? Ele era salvo mediante o dinheiro que ele dava. Assim ele cria. Assim era o que era ensinado para as pessoas. O segundo grande princípio é somente a Escritura. Diga para o seu irmão: agora é pela palavra. Queridos, a palavra de Deus tem tudo o que é necessário para a nossa salvação, para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não precisamos de um outro livro, nós não precisamos de uma outra filosofia, nós não precisamos do ensinamento de um outro homem erudito. Nós precisamos da palavra e somente da palavra. Quando Jesus foi confrontado por Satanás, lá na tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 4, o diabo tenta Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra nos alimenta, nos sustenta, nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos liberta, nos santifica. Jesus disse isso, João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, Senhor. A palavra de Deus nos santifica, ela nos purifica, ela nos transforma. Eu não preciso de outro livro, eu não preciso de normas humanas. A palavra de Deus, ela é suficiente para a salvação do homem. O terceiro pilar
da reforma protestante é somente Cristo. Diga somente Cristo. Diga, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. 1 Timóteo 2,5 diz isso. Que há só um Senhor, somente um Deus, e também somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esta é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro pregando, falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz que não há dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diga assim: Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Diga assim: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Fala assim: não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra medianeira, somente Jesus. Aleluia. E ele diz em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, porque Ele está junto do Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não há outro Deus. Jesus, Ele é tudo e suficiente. Não precisa pedir para nenhum outro homem, por melhor que esse homem tenha sido bom nessa terra. Você não tem nenhuma necessidade de pedir a nenhuma outra mulher, por mais virtuosa que ela tenha sido, porque o preço que foi pago pela sua salvação foi o preço do sangue precioso de Jesus Cristo, como está escrito ali na palavra de Deus, na epístola de Pedro, no capítulo 1, que você, meu irmão, e você, minha irmã, não foi comprado nem com ouro e nem com prata, com coisas corruptíveis, mas você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, o Cordeiro perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nenhum outro homem, e nenhuma outra mulher pagou esse preço pela sua vida. Diga: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Quarto princípio, o quarto pilar é a graça. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, por favor, abra lá. Efésios capítulo 2. Oh, essa palavra é até gostosa de falar. Não para a gente rir, mas traz uma satisfação em nós. Graça. Quando a gente começa a falar essa palavra, a gente começa a se encher da presença de Deus, porque Jesus, Ele é a manifestação da graça do Pai. Diga graça. Diga: eu não mereço, mas foi-me dada essa graça. Diga assim: eu sou salvo pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: pela graça sois, por meio da, isso não vem de vós, é dom de, dom é uma palavra que nem sempre a gente usa. Dom quer dizer presente, algo que é dado para você, é dom de Deus. A sua salvação é um presente do Pai para você.
Esse presente foi dado mediante o sacrifício de Jesus. Não é porque você fez coisas, não é por causa das obras. Verso 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Diga graça. Eu não sei se você percebe, quando a gente começa a falar graça, nós começamos a sentir uma presença forte de Deus. Graça. Jesus é a manifestação dessa graça, desse dom do Pai. O Pai nos deu Jesus para nos salvar. O quinto e último pilar: somente a Deus a glória. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10. O diabo está tentando Jesus. O diabo vem fazendo propostas para Jesus. E agora ele leva Jesus até o alto de um grande monte. E nesse monte, no versículo 8, o diabo mostra os reinos da terra e a glória dos reinos da terra. E diz para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que o diabo está falando? Jesus, se você se colocar de joelhos, e você me adorar, e você me glorificar, e você me der glória, eu vou te dar todos esses reinos do mundo. E Jesus responde de uma maneira muito objetiva. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adoração somente a Deus. Somente a Deus podemos adorar. Romanos capítulo 11 está escrito: porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas, e isso inclui a sua alma, e isso inclui você, seu corpo, a sua alma, seu espírito, todas as coisas são para o Senhor. Você foi criado por Deus para glorificá-lo, para dar glória a Ele. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Aleluia. Isaías 43. Abre lá. Versículo 7. Isaías 43, versículo 7, está escrito assim: a todos os que são chamados pelo meu, eu os que criei para minha, eu os formei, sim, eu os fiz. Você foi criado por Deus para a glória dEle, para resplandecer a glória de Deus, e para retornar essa glória para Ele através da sua adoração, através da sua glorificação, através do seu louvor a Deus. Somente a Ele a glória.
somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Aleluia. Amados, eu vejo a reforma protestante, eu vejo a atitude de Lutero se repetindo na Bíblia várias vezes. De tempos em tempos, Deus coloca no coração dos homens a indignação, o inconformismo, não aceitar a forma em que Deus está sendo apresentado, não aceitar a forma em que o relacionamento de Deus está sendo proposto. E esses homens que eu vejo na Bíblia se levantando contra a maldade, se levantando contra a injustiça, se levantando contra a idolatria, se levantando contra tantas coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Eu vejo Elias se levantando contra os falsos profetas de Baal. Eu vejo homens se levantando contra todo engano e toda mentira e todos os falsos profetas, e contra tudo aquilo que dizem que Deus falou, mas Deus não falou. Porque hoje a gente sabe o que Deus falou, porque está escrito aqui, está registrado, está em nossas mãos. A palavra de Deus é a verdade, ela está acessível para nós. E glória a Deus por isso, porque hoje nós podemos abrir, ler, receber a revelação e ser transformados por essa palavra. Mas há quatro coisas que são necessárias para que isso aconteça. A primeira coisa é a habitação do Espírito Santo. A primeira coisa é a habitação do Espírito Santo. Queridos, para que haja uma reforma em nossas vidas, para que haja uma reforma no nosso relacionamento com Deus, para que haja uma transformação em nossa vida, é necessário habitar em nós o Espírito Santo. Eu lembro que eu li a palavra de Deus, mas eu era ignorante, porque não habitava em mim o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, eu estou terminando no capítulo 7, eu vou ser bem rápido nesses 4 pontos. Repete comigo assim: para a reforma acontecer, a primeira coisa que precisa acontecer é o Espírito Santo habitar em mim. Presta bem atenção, Jesus falou em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, olha a fé aí, olha a fé. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha a palavra aí, a fé e a palavra, rios de água viva correrão do seu ventre, e isto disse ele do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, que havia de receber os que nele, para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos crer em Jesus, e não ter uma fé dividida, não, eu creio em Jesus, em Benedito, Maria, Joaquim, não, é crer em Jesus. Para que o Espírito Santo venha habitar em nós, nós precisamos crer em Jesus, porque quando nós abrirmos a palavra,
João capítulo 14, esse mesmo Espírito Santo vai fazer o seguinte com você. Presta bem atenção. João capítulo 14, versículo 16, Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o conhece, nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em... Capítulo 16 agora, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a primeira coisa que precisamos ter é o Espírito Santo habitando em nós. A segunda coisa que precisamos ter é a palavra. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, come o livrinho. Fala para o teu irmão assim: come a palavra. Fala com ele: lê a palavra. Fala com ele: escreve a palavra na parede da sua casa. Põe adesivo no carro. Fala com ele isso. Põe adesivo no carro de versículo bíblico. Fala com o seu irmão: decora versículo bíblico. Fala com ele isso. Decora, irmão. Você decora a receita de bolo, você decora a placa de carro, você decora número de telefone, deve ter mais de, sei lá quantos números de telefone que você sabe. Decora a palavra, porque a palavra, ela é a verdade. Quando nós temos a palavra em nós, nós não somos enganados. E foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Ele começou a ler a palavra, começou a ser tirado o véu, começou a ser tirada a escama, como começou a ser tirado as trevas, a cegueira. E ele começou a ler, e ele começou a entender a palavra. O Espírito Santo trouxe o rema para ele. O Espírito Santo vivificou a palavra para ele. E quando ele leu lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando ele leu: e o justo viverá da fé, ele falou: eu não preciso de pagar indulgência. Eu não preciso pagar pela salvação. A terceira e penúltima coisa é a indignação. É o inconformismo. Nós não podemos entrar na forma da religião. Quando Martinho Lutero começou a ler a palavra de Deus e ele olhou para a religião, o que estavam fazendo com a palavra de Deus? Ele se indignou. Ele se inconformou. Ele não aceitou a proposta. Ele viu que aquilo não era o que Deus queria para a palavra de Deus, para a vida dele. Vira para o seu irmão e fala assim: alinha sua vida com a palavra de Deus. Não se conforma não, irmão. Não entra na forma desse mundo não. Foi isso que Martinho Lutero fez. Ele não entrou na forma do mundo. Ele não entrou na forma da religião. Aqui nesse lugar aqui nunca foi pregado para você uma religiosidade. A palavra está na sua mão e você está lendo a palavra junto comigo. E você é livre para ler e entender. E o Espírito Santo que habita em você vai revelar a você essa palavra. Indignação. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre essa indignação. Eu quero ler para você. Nós já lemos tantas vezes, mas isso precisa estar muito cravado, muito
firmado em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a última coisa, coloque-se de pé, por favor. A última coisa é a ação. Não adianta a gente filosofar, não adianta a gente teorizar, não adianta a gente se acumular de conhecimento, se a gente não faz absolutamente nada com isso. Jesus, ele tece uma crítica severa aos religiosos da época. Ele chama eles de sepulcros caiados, cisternas rotas. Conheciam muito e não praticavam. E a prática que eles tinham era uma prática fora da vontade do Pai. E Jesus fala para aqueles que são seus discípulos e fala para você hoje: aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ação, atitudes. Martinho Lutero, ele começa a ler e começa a comparar com a prática da época, e ele faz ali então as 95 teses. Ele não guarda numa gaveta, ele não dobra e coloca dentro de um livro, ele não deixa aquilo ali para ele estudar um outro dia. Ele pega aquilo tudo que ele viu que precisava de uma mudança, principalmente a respeito da venda da salvação, que era algo absurdamente errado. Ele pega aquilo, vai para a porta da igreja e prega lá. Quem quer discutir comigo sobre esse assunto? Quem quer refletir sobre isso? Atitude. Ter o Espírito Santo, se alimentar da palavra, se indignar com toda mentira, com todo falso ensinamento, se indignar com toda a prática, tudo aquilo que a gente faz fora da palavra. Às vezes a gente pensa que a gente tem que só se indignar com os outros, a gente tem que se indignar com a gente também. A gente tem que dizer para nós mesmos: eu não aceito mais a minha vida desse jeito. E por último, agir. Essa noite é tempo de agir. Imagine que aqui na frente está a porta da igreja. Uma igreja espiritual. Imagine que Martinho Lutero, ele fez uma relação de coisas que ele achava que estavam incorretas, e que ele queria discutir ali para encontrar solução.
Martinho Lutero não queria sair da igreja. Ele foi excomungado, ele foi expulso. Ele queria que a igreja mudasse de atitude. Ele também, Martinho Lutero, ele era um monge, ele também ia ter que mudar de atitude. Porque ele tinha aprendido a fazer do jeito que estava sendo feito. Então ele estava querendo fazer de um jeito diferente. Do jeito que está na palavra de Deus. Enquanto eu pregava para você aqui, você refletia sobre a sua vida e você dizia para você mesmo: olha, eu preciso fazer uma reforma na minha vida. Eu preciso mudar. A palavra de Deus está muito distante da minha vida. A diferença entre um fiel, um discípulo de Jesus e um religioso é que o religioso, a conduta dele, a vida dele está muito distante daquilo que Deus espera dele. Mas eu não quero trazer essa palavra para você para te condenar, para te acusar, para deixar você deprimido, não. Eu quero convidar você a ter uma atitude de fé nesta noite. Uma atitude de fé. Eu quero que você se indigne primeiramente com você. Talvez você esteja pensando no governo, talvez você esteja pensando em outras lideranças evangélicas, ou talvez você esteja pensando em coisas que no passado te decepcionaram. Não, eu estou falando a respeito da sua vida. Eu estou falando a respeito daquilo que você espera oferecer para Deus, aquilo que você quer com a sua vida, glorificar o nome do Senhor, que você não tem conseguido, mas você quer mudar, você quer dar um basta para essa situação, e você quer mudança na sua vida. E talvez você diga assim: mas é só esse gesto, pastor? O gesto de Martinho Lutero foi o começo de uma grande revolução. Revolução sem conhecimento, revolução sem entendimento é rebelião. Revolução com entendimento, revolução conduzida pelo Espírito Santo é transformação. Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você saia da zona de conforto. Se você tem como Martinho Lutero uma lista de coisas que você precisa mudar na sua vida, e você quer começar hoje, talvez você diga assim: mas eu já tentei começar antes. Não interessa, querido, é pela fé. A palavra foi semeada no seu coração, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e Ele está desafiando você a uma atitude de fé. Eu quero que espiritualmente, eu quero que você venha com o seu protesto. Eu quero que você venha com a sua indignação de coisas que você precisa mudar na sua vida. E eu quero que você venha pregar na porta da igreja. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Espírito Santo falou com você: sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você precisa se quebrantar na presença de Deus, se você precisa se indignar com coisas que têm acontecido com você, que você não aceita mais, você quer dar um basta, você quer lançar fora da sua vida toda atitude de religiosidade, toda atitude de pecado, tudo aquilo que tem incomodado você, que você sabe que precisa mudar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É dia de reforma, é dia de protesto, é dia de conversão, é dia de mudança, é dia de transformação. É hora que você vai rasgar o seu coração para Deus. Ele conhece, Ele sabe, mas é necessário que você se quebrante, é necessário que você apresente diante de Deus o seu coração,
e fale com o Senhor: Senhor, estou indignado com isso, Senhor. Eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Eu não quero mais essa fraqueza na minha vida. Eu não quero mais a murmuração na minha vida. Eu não quero mais o vício na minha vida. Eu não quero mais o divórcio na minha vida. Eu não quero mais me conformar com a enfermidade, porque o Senhor levou sobre si todas as dores. Eu não quero mais me conformar com a religiosidade. Eu não quero ter uma capa de religioso. Senhor, eu quero rasgar o meu coração. Eu quero lançar fora da minha vida tudo isso que tem me atrapalhado, Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Eu quero abrir mão, Senhor, de todo ensinamento errado, de todas as coisas que eu mesmo criei, todas as críticas que eu faço àqueles que tentam me ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes eu não sou humilde para aprender. Muitas vezes eu falo que eu sei mais do que aquele que está tentando me ensinar. E muitas vezes eu não recebo o mensageiro de Deus com honra. E por isso eu não aprendo. Senhor, eu quero lançar fora todas aquelas decepções que eu tive, porque a partir daquelas decepções eu comecei a rotular todo mundo, eu comecei a me levantar e murmurar contra todo mundo, e hoje eu não consigo receber o seu amor, porque o meu coração está cheio de raiz, de amargura, cheio de feridas, de decepções. Eu quero lançar fora, Senhor Deus, todo amor ao dinheiro, porque o que me impede muitas vezes de adorar ao Senhor é que eu fico pensando no dinheiro, do dinheiro que eu acho que eu tenho que dar para a igreja e que eu não quero dar. Senhor, limpa no meu coração todo sentimento de avareza, todo sentimento de mesquinharia, todo culto a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Eu não quero mais cultuar Mamon. Eu quero cultuar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e verdade. Oh Espírito Santo, traze a revelação, faze a reforma em mim, me transforma, Senhor Espírito Santo. Não tenha pressa de sair daqui. Não tenha pressa. Isso é outra coisa que tem inundado o coração das pessoas. A pressa. A gente se coloca na presença de Deus e logo a gente tem que se retirar, porque a gente vai ter outra coisa para fazer. Isso também é religiosidade. Achar que Deus tem que resolver tudo em fração de segundos. Por quê? Porque você tem pressa. Você tem muita pressa. E Deus quer falar com você e você não consegue ouvir porque você tem pressa. Você vem aqui diante do Senhor, não diante do altar da igreja, não diante do pastor João Maciel, não. Você vem diante do Senhor. Você vem se apresentar ao Senhor, você vem rasgar o seu coração, mas algo te impulsiona para a pressa. E o Espírito Santo está falando e você pensando na pressa. Espírito Santo, trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Revela a tua presença. Revela o teu poder, revela a tua cura, Espírito Santo, porque está escrito na palavra que o Senhor nos lava, que o Senhor nos regenera, que o Senhor nos purifica. Eu lanço fora todas as muletas,
Eu lanço fora todos os sofismas, todas as filosofias, todos os enganos, todas as mentiras, toda a religiosidade. Eu lanço fora todo medo. Eu lanço fora, em nome de Jesus, toda avareza. Eu lanço fora toda pressa. E eu digo: Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Espírito Santo. Espírito Santo, trabalha em minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo, dá-me coragem, Espírito Santo, para enfrentar, para lutar, Espírito Santo, para rejeitar toda forma do mundo, todo pensamento mundano. Espírito Santo, enche-me de ousadia, enche-me de intrepidez. Espírito Santo, enche-me de fé. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero mais andar no curso desse mundo. Eu não quero ser um comum. Eu não quero ser um crente mundano. Eu não quero ser um crente carnal. Eu rejeito isso. Eu renego isso. Eu não quero ser um crente de fachada, o crente que tem uma capa que se disfarça. Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Purifica-me, purifica-me do meu eu, purifica-me do egoísmo. Espírito Santo, eu quero viver como Paulo. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Ele calabachebedecovas. Oh, Espírito Santo, fala com Deus, querido, fala com Ele. Rasga o teu coração, rasga o teu coração. Chega de religiosidade. Chega, chega, bate na porta da igreja, o seu protesto, a sua indignação, bate lá, prega lá. O diabo precisa ver que o cabresto dele foi tirado, que você é livre, você é livre. Foi para ser livre que Jesus morreu por você. Você é livre. Não aceite os cabrestos do pecado, da religião. Bispo José Elias, por favor. Então fale com Deus aí, Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor, te adorar pela tua palavra, pela tua graça, pelo Senhor Jesus Cristo que veio nos salvar. Queremos te adorar, Senhor, ó Deus santo e poderoso, porque cremos na tua santa palavra e queremos começar um novo tempo na nossa vida. Queremos sempre começar um dia melhor. Ó Deus, queremos sempre começar diferente. Queremos sempre crescer na graça e do conhecimento. Ó Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, colocando diante do Senhor aquilo que precisa ser mudado em nós, porque nós cremos em todas as tuas promessas, Senhor. Nós cremos em todas as tuas promessas, Senhor. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, nós queremos te clamar. Ó Deus, abre os céus, Senhor, sobre cada um de nós. Abre os céus sobre o teu povo na terra. Abre os céus sobre
sobre a IPV, Senhor. Ó Deus, e cumpra em nós todas as tuas promessas, Senhor. É isso que eu te clamo nesta noite, é isso que eu te peço nesta noite, Senhor. Ó Deus, que a reforma continue, ó Deus, que a reforma continue na vida de cada um de nós, que a reforma continue na vida, Senhor, do teu povo, na vida, Senhor, da tua igreja. Ó Deus bendito e poderoso, o que nós queremos é gozar toda a tua salvação, todas as tuas promessas, Senhor. É isso que nós te clamamos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Hoje começa uma nova etapa na sua vida. Pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: começa um novo tempo na minha vida. Começa um novo tempo na minha vida. Diga: começa um novo tempo na minha vida. Vitória sobre vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra é verdade. Jesus venceu por mim. Eu não mereço nada, mas eu sou mais do que vencedor, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar. Abrace pelo menos 5 pessoas dessa noite e diga para ele: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito teu, é direito nosso. Diga para ele: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A salvação é realidade. Jesus morreu para nos salvar. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor João Maciel, em nome de Jesus.